Direito e Literatura está de volta para debater o tema sociedade ideal. Diversos filósofos teóricos dedicaram obras na tentativa de conceber a sociedade ideal. Está lá em Platão, acreditava em estado ideal, também se deu mal, né? Saiu acorrentado. O Thomas More foi para a torre, e, enfim, dentro dessa linha de os caras que se deram mal, o Adriano, diga. Então, eu estava comentando que esse tempo, que é o tempo, o ideal iluminista, que vai pelo menos até o século XIX, que é de uma sociedade em que em algum momento vai ficar livre da lei, porque ela vai poder guiar-se a si mesma. Então, é um pouco esse o espírito. Você está na transição de uma sociedade orientada pela teologia, pela religião, e você entra na construção da sociedade civil, mas há o ideal, essa imagem de um ideal de uma sociedade em que você não tem mais leis. No sentido, então, não tem direito, porque você não precisa do direito, porque as pessoas podem guiar-se por si mesmas. Elas serão, nós podemos usar várias expressões. Elas estão desalienadas, elas são autônomas, elas são livres, como tu quiseres. E é um pouco essa a temática que o Fernando Pessoa também traz. Mas, no fundo, esta utopia terminou porque ela não sobrevive a uma sociedade plural. Uhum. Porque ela só sobrevive a uma sociedade eurocêntrica, ou uma sociedade centrada em si mesma, cujo horizonte moral é muito definido. Quando você coloca essa sociedade... E nem mesmo lá, né? Sim, não, porque ela própria foi se tornando mais multicultural à medida que o tempo passou, mas, então, ela não sobrevive. Eu estava pensando nesse ideal de uma convivência harmônica, assistindo agora aos jogos da Copa Europeia, né? Os atos de vandalismo que aconteceram sábado, domingo, etc., mesmo lá que eles acham que atingiram um nível mais alto, né? Não, mas justamente lá agora, que é uma sociedade muito plural, muito multicultural, o limite, então, do ideal iluminista, nós temos que ultrapassar esse limite. Nós temos que entender, então, que, de fato, a construção de uma sociedade que tem leis e que essas leis não estão baseadas, sobretudo, em moral, é muito rico. Isso é muito interessante. Isso é muito produtivo para o que nós temos hoje. Então, o ideal de colapsar as duas coisas é um ideal que nós devemos deixar para trás por boas razões. Não apenas porque nós não conseguiremos nunca fazer isso. Não. É porque nós não devemos procurar isso. Porque isso significa excluir. Isso significa impedir a convivência e a manifestação da diversidade. E reforçando essa tese do Adriano, esse ideal iluminista, eu vi, pelo menos em alguns, eu vi o que é correto e, portanto, o ato de vontade que segue é conforme a visão intelectual do bem, vamos dizer assim. Isso é uma ilusão, né? E nessa, eu pergunto para vocês, nessa linha, já não se chega ao outro lado, que por sua vez acaba, quer dizer, se dá a volta para fazer a mesma coisa, que é o caso, por exemplo, do atirador dos Estados Unidos, que tem uma ascendência muçulmana e que o politicamente correto impede até da candidata a presidente, para não perder votos. Ela não pode falar em terrorista e não pode, porque isto poderia ligar de algum modo, porque não pode nem dizer a palavra muçulmano, terrorista, porque isto poderia ligar. Porque mesmo que ele ou mesmo que ele seja, não pode, porque num panorama ideal você não pode dizer determinadas coisas. A Europa passa muito por isso hoje. Aconteceu no caso do abuso das mulheres em Colônia, no dia 31 de dezembro de 2015. Passou isso lá, né? Que a polícia fez vistas grossas ao que aconteceu. Para não parecer... Que seria uma postura xenófoba da polícia alemã em relação àqueles que estavam lá, em grande parte cidadãos não alemães, que foram os autores daquele ato de desrespeito às mulheres. Mas depois veio à tona o que aconteceu e aí pegou muito mal para a polícia alemã. Deixa-me falar um pouquinho sobre isso, porque eu casualmente estava lá. Não em Colônia, mas estava na Alemanha. E foi muito interessante observar o noticiário, como ele foi crescendo. No passar dos dias, mudava um pouco a versão.
E quando o chefe de polícia de Colônia veio à televisão e ele pediu a exoneração, então ele deixou o cargo, o que se via não era uma pessoa mal intencionada de maneira nenhuma, era o despreparo da polícia alemã para lidar politicamente com a questão. Então, veja, há uma certa, eu vou usar a palavra intencionalmente, uma certa ingenuidade, porque sabia-se que aquele tema era explosivo. Nós estamos, era uma crise enorme da vinda dos imigrantes, dos refugiados. Então, em discussão, aquilo incendiando a sociedade. A popularidade da Angela Merkel descendo Isso. à época, e né? ela muito corajosa, tomando decisões, que a meu ver muito corajosas, porque ela sabe que a sociedade alemã não tem futuro se não for uma sociedade plural, porque demograficamente não tem outra alternativa. Então, tudo isso mostrou, e os policiais não sabiam, então, como lidar com aquilo, com a mídia. Então, é um despreparo, porque, de fato, isso tu não pode apresentar o tema de uma maneira que seja, que incendeie mais a situação, mas como fazê-lo? Então, inicialmente, aquilo foi... Também não pode ignorar, né? Então, por quê? Porque, na verdade, você tem que separar. É muito simples. O que aconteceu tem que ser tratado, tem que se desmoralizar isso. Está errado, porque está errado não tem uma questão moral. E não querer falar sobre ele acaba piorando a situação. Piorando a situação, porque você coloca o outro numa posição de... Não há problema nenhum, fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara dizer o pai dele era assim, ele é assim, e qual é o problema se é a verdade? Exato. E tem que encarar isso. E muitos eram alemães no sentido que tinham nascido na Alemanha e a Alemanha também passa pelo mesmo processo que passa a França, com menor intensidade, que é um pouco de guetização de certas populações. Então, como conviver essas populações no mesmo ambiente e você tratar com base na lei? Sociedades que não têm essa experiência têm dificuldade. A Inglaterra tem mais essa experiência. Então, isso passa exatamente pelo oposto. Você tem que deixar a moral, em certo sentido, entre as pessoas e tem que se ocupar com o lado positivo, o que funciona ou não funciona. Isso. E não funciona um grupo ameaçar o outro e impedir que as mulheres fazer aquele tipo de agressão, que foi realmente uma barbaridade. Então, aquilo foi... E essa demora, essa ingenuidade, provocou na sociedade alemã, lá muito internamente, uma reação fortíssima. Uma reação terrível. Então, você percebia isso. Isso acirra os conflitos, ao invés de... Claro. E por falar nisso, então, Henriette, nessas discussões, quem cumpriria o papel de interdição, né? Você dizia que há uma parte que, nos capítulos 17 e 18, em que não há direito. Numa sociedade ideal, se nós pegarmos até a concepção marxista, e depois o Drayton vai falar sobre isso, a concepção marxista é uma concepção de um Estado negativo, né? Porque se eu chego no ideal, eu não preciso mais dele. Logo, porque se o Estado protege as classes dominantes, se eu não tenho mais classes dominantes, não preciso mais do Estado. Logo, o meu ideal é o meu não. É mais ou menos como uma concepção ideal de fala do Habermas. Se eu atinjo ela, não preciso mais dela. Enfim, nesse sentido. Como fica a interdição em sociedades ideais, Henriette? É que não há, né? Não há por que haver a interdição de um agente externo, de uma instituição externa, né? Porque existe uma ética comum, e aí nós temos que ter presente uma coisa, né? Quando está se falando de iluminismo, nós estamos falando de uma retomada dos ideais da antiguidade clássica, né? E uma retomada do classicismo do Renascimento. Então, nós estamos com esses ideais, temos que ter esses ideais em mente. Então, há uma racionalidade aí que é preservada, né? Há essa idealização de um grupo social que é regido por uma ética que é, eu não preciso te dizer o que é bom, né? O que é bom todo mundo sabe. E mais, o que é bom para mim é bom para ti. Não existe conflito, se nós vivemos num grupo de uma sociedade fechada, não existe conflito ético entre o que é bom para mim e o que é bom para ti. Porque o bom para nós coincide. Né? Aí eu fico desempregado. Exato. Né? Claro, aí o Drayton e eu ficamos desempregados. Que é completa... Vivemos do conflito. Porque nós vivemos do conflito e do vício. Exato. Uma sociedade sem vícios não tem graça. E o outro elemento interessante,
que na literatura nós vamos ter a sociedade ideal naqueles textos em que ela aparece como uma alegoria, não como uma projeção. Por quê? Porque literatura é conflito. Sim. Literatura não é uma sociedade ideal. Fazer literatura, escrever um romance sobre a sociedade ideal é um fracasso, porque precisa de conflito. A literatura sobrevive, que nem o direito, a literatura sobrevive de conflito. A fábula das abelhas, o Adriano, que gosta dessas questões mais liberais, no sentido, sim, no sentido filosófico da palavra, inclusive, e político, a fábula das abelhas de Mandeville trata dessa contradição. As abelhas pedem que a rainha decrete o fim dos vícios. E aí vira uma sociedade virtuosa. Só que ela, naquilo que tu disseste, o que acontece com a sociedade virtuosa? O médico fica sem trabalho, o policial não tem quem prender, as pessoas não mentem, são virtuosas, é o caos. Porque você precisa do conflito, você precisa da diferença, não era essa a sua fala inicial? Isso, e muito interessante isso que a Henriette traz, porque a literatura precisa do conflito, porque a vida precisa do conflito. E não precisa assim, nós temos que escolher o conflito para termos... Não, é que nós fomos preparados, porque a vida é conflito. Então, para ela ser interessante, né, ela tem essas oscilações. E mesmo num grupo fechado, ela tem as oscilações. Você não pode eliminar as oscilações emocionais que você tem. A literatura vive do conflito no sentido que ela precisa de vales e montanhas emocionais, sem as quais o texto fica desinteressante, né? E a vida fica desinteressante. Mas quando você tem uma sociedade... Então, a projeção de uma sociedade virtuosa que tem uma ideia de que ela é a projeção de um humanismo, quer dizer, nós queremos um homem mais homem. Esse não é o homem que existe, esse não somos nós animais. Então, a eliminação dessa utopia iluminista não é a eliminação do humanismo, mas é o confronto, é a aceitação de um homem que tem oscilações, que tem vales e montanhas. Nós somos assim, e a vida só é interessante porque é assim. E ela está bem como está. A frase do Wittgenstein é muito boa. O mundo está bem como está. Não precisa de uma reforma nesse sentido, mas precisa de acomodações para que isso possa aparecer, possa surgir, sem que seja totalmente disfuncional. Também, né? Precisa de nós juristas. Estou tentando preservar. Já que o Brasil está destruindo a Constituição, eu sou daquele lá no fundo do mato. Salvemos a Constituição. Estou sempre cutucando. O direito, estou preservando o nosso lado aí, Drayton. E essa questão da autoaceitação, isto é, de saber que o ser humano é assim, isso me faz lembrar um pouco as Kränkungen, nas feridas narcísicas. Então, os abalos que sofremos, a passagem do geocentrismo para o helicentrismo, a questão do darwinismo, Freud e a própria neurociência agora mostrando que esse ideal de autonomia deve ser relativizado e também um mapeamento do ser humano, mostrando que a nossa proximidade com a barata não é tão distante como se achava. Né? E tem alguns que fizeram, inclusive, a fagocitose, né? O mimetismo com a barata. Né? É kafkiano. O Direito e Literatura vai agora para o intervalo, para a gente matar baratas, quer dizer... para tomar um cafezinho e na volta a gente continua para falar sobre a sociedade ideal. No bloco seguinte vamos falar mais sobre a dimensão jurídica. Não saia daí.